Olá, hoje sábado 14 de julho de 2026 e eu, Valeriano Camargo, estou aqui mais um dia com vocês para o nosso devocional diário, dando sequência aqui no nosso A Dia com Billy Graham, aguardando a bendita esperança, Tito 2:13. Uma das melhores formas de se ver livre do desânimo é lembrar que Jesus está voltando. A verdade mais emocionante e gloriosa do mundo todo é a segunda vinda de Cristo. Quando olhamos em volta e vemos o pessimismo que toma conta de todos, nos lembramos de que a Bíblia é o único livro do mundo que prevê o futuro. A palavra de Deus é mais moderna do que o noticiário da manhã. Ela prediz o futuro nos mínimos detalhes e diz que a consumação de todas as coisas acontecerá quando Jesus Cristo voltar a esta terra. Se sua vida é triste, depressiva e sem graça agora, o Senhor pode dissipar todas essas nuvens negras. O brilho do seu amor pode iluminar as áreas mais escuras da sua vida. Oração do dia. Como anseio ver tua face, Senhor Jesus. Eu me regozijo em pensar na tua vinda. Meus irmãos, esse devocional fala sobre a esperança do futuro com a vinda de Cristo, né? E da alegria que vamos viver quando Cristo voltar. Entretanto, eu lendo esse devocional, eu fiquei pensando, como que nós vamos sentir a alegria com a volta de Jesus? Como nós vamos hoje nos livrar do desânimo, nos livrarmos da ansiedade ou da depressão, pensando na volta de Jesus? Nós não conseguimos entender nesse mundo, nesse tempo, no nosso agora, o que é viver em. Nós precisamos sentir o que é viver em Cristo para nós nos animarmos com a volta dele, para quando nós passaremos a viver todos os dias na presença dele. E aí eu fiquei pensando, certo, como nós podemos acessar então esses sentimentos e ter a sensação de viver com Cristo? E nós nós já temos essa possibilidade de entender o que é viver em Cristo. Como é essa alegria de viver com Cristo? Porque Cristo, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse aos discípulos que eles não ficariam sós, mas que eles teriam a companhia do Consolador, do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E por meio do entendimento do que é o Espírito Santo e de como ele habita em nós, como ele age em nossas vidas, nós podemos ter uma noção de como é a alegria de viver em Cristo e de viver por Cristo. 1:13-14 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vejam aqui, irmãos, que o Espírito Santo da promessa, ele é a garantia da nossa herança. Ele é a garantia da nossa vida eterna, ele é a garantia da nossa vivência em viver com Cristo, viver em Cristo, na presença dele, e aí nós passaremos a viver, o nosso espírito viverá com o espírito de Cristo. Já o nosso corpo glorificado, e aí eu não sei explicar exatamente, eu acredito que poucas pessoas teriam essa possibilidade, ou ninguém ainda teve, de entender exatamente como será essa vida eterna, se seremos corpos físicos glorificados ou se seremos em espírito junto com Cristo. Mas o fato é, a vivência com Cristo, ela pode ser percebida já hoje. Mas como? Vivendo com o Espírito Santo, vivendo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a garantia da herança, que é a vida. Então, por meio do Espírito Santo de Deus, nós temos a possibilidade de acessar tanto a garantia de que viveremos com Cristo, quanto as próprias sensações de já estar com Cristo. Então,
Nesse sentido aqui, essa palavra garantia ou penhor, ela funciona como um pagamento inicial. O Espírito Santo, ele já é uma amostra grátis de como é a alegria de viver com Cristo. Romanos 14:17 vai nos dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vejam, a alegria já está no Espírito Santo. Então nós já podemos sentir a alegria de viver. Estamos em um mundo decaído, pecaminoso, um mundo cheio de problemas, um mundo corrompido, um mundo onde nós também, apesar de sermos convertidos cristãos, apesar de sermos resgatados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós ainda sentimos as tentações do pecado, nós ainda sentimos as tentações que a nossa carne é submetida. Ainda assim, ainda sem merecermos, ainda sem estarmos na glória, nós podemos viver com alegria. Nós podemos já acessar a alegria por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos traz a alegria. Gálatas 5:22-23 vai nos dizer: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, quem consegue acessar o Espírito Santo, quem consegue viver no Espírito Santo, consegue acessar todos esses frutos, todas essas bênçãos. Meu Pai amado, ter domínio próprio. Uma pessoa que não vai irar mediante as dificuldades, uma pessoa que não vai deixar se deprimir com as dificuldades, uma pessoa que não vai se entregar à ansiedade das preocupações com o futuro, entendem? A pessoa que já vai sentir alegria, vai ter paciência com o próximo, vai ter paciência em casa com a sua família, vai sentir a paz, apesar do mundo não ser um mundo de paz, e a paz do mundo não ser a paz de Deus. A paz do mundo pode significar uma ausência de conflitos, mas a paz de Deus significa que o nosso espírito está tranquilo, está calmo. Nós podemos estar vivendo num país sem guerra, mas o nosso país não nos dá a paz. Essa paz de espírito só pode ser acessada pelo Espírito Santo. Não é uma paz que governos nos entregam. Não é uma paz que países, que a ONU ou que o prefeito da sua cidade vai te entregar. Não, essa paz é a paz do Espírito Santo. Podemos acessá-la somente por meio do Espírito Santo, na fé que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Mas vejam que nós podemos já acessá-la. Quando nós oramos a Deus, quando nós diariamente nos prostramos diante de Deus, colocamos todas as nossas questões nos pés dele, dedicamos o nosso dia a ele, quando nós entregamos as primícias a Deus, quando nós pedimos para que ele governe o nosso dia, para que ele cuide da nossa família, para que ele nos ajude no nosso trabalho, no nosso emprego, nas nossas tarefas, quando nós entregamos o dia a ele, e nós nos colocamos na presença dele, nós estamos na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e age, o Espírito Santo vem e trabalha no nosso dia, ele nos entrega a paz apesar das dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele vence as aflições do mundo. Ele não nos disse que nós não teríamos as aflições, mas nós podemos ter o bom ânimo apesar das aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você vai ter problema, mas esteja animado, esteja encorajado a ultrapassar esses obstáculos, a romper essas barreiras. Esteja animado a conviver bem com seus irmãos, esteja animado a perdoar quem te ofende, esteja animado a exercer a caridade, esteja animado a superar os seus sentimentos de rejeição quando uma pessoa não corresponde a algo que você estava pretendendo. Esteja animado a servir
a igreja, ainda que dentro da igreja hajam pessoas que não estejam agindo de acordo com os propósitos de Cristo. Ainda que haja alguém dentro ainda da igreja que pode te ofender de alguma forma. Estamos buscando evolução, todos nós estamos buscando cada dia mais nos parecer com Cristo. Porque nos tornar parecidos com Cristo é o objetivo do cristão, é Cristo. É nos espelhar em Cristo, é nos tornarmos parecidos com Cristo. Só que nessa caminhada, cada um vai agir de uma forma diferente, cada um vai absorver as informações de maneira diferente, de acordo com o seu próprio temperamento, de acordo com o seu grau de instrução, de acordo com o seu aprofundamento na palavra. Então, quanto mais nós aprofundarmos na palavra, no estudo da Bíblia, quanto mais nós buscarmos a palavra de Deus, quanto mais nós buscarmos o direcionamento do Espírito Santo, melhor nós vamos conviver com as pessoas, porque melhor nós vamos entender todas as situações. E mais nós vamos entender que, apesar das aflições, o bom ânimo deve imperar em nós. E esse bom ânimo vem pelo Espírito Santo. Esse bom ânimo vem com o domínio próprio, quando nós não deixamos que as emoções tomem conta das nossas atitudes. Quando nós, ainda que entristecidos ou até irados com determinada situação, não deixamos aflorar esse sentimento por meio de atitudes ruins, negativas. Então nós passamos a ter domínio. Ter domínio próprio não significa que você não vai sentir coisas ruins, que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir raiva, que você não vai sentir desejos. Isso não, a Bíblia não diz que você não vai sentir, mas ela vai te dizer que você vai dominar. Você vai dominar a sua ira, você vai dominar a sua tristeza, você vai dominar a sua ansiedade, você vai dominar os seus desejos físicos. Entendam que é diferente. Não há garantia na Bíblia, nenhum texto, nenhum apóstolo nos deu essa garantia de que nós estaremos livres de sentir coisas que nós não queremos. Ninguém deu essa garantia, mas a Bíblia garante que o Espírito, por meio do Espírito Santo, nós encontraremos força para superar esses sentimentos, para dominar esses sentimentos. E dominando esses sentimentos, nós conseguimos sentir amor, sentir alegria e paz. Sentir paz apesar das adversidades, sentir paz apesar das aflições. Nós podemos agir com fidelidade, nós podemos agir com mansidão, entenderam? É uma questão sobre dominar os nossos instintos, os nossos sentimentos, cuidar dos nossos sentimentos. Então a verdadeira alegria cristã, ela não depende das circunstâncias externas, mas depende da nossa comunhão com Cristo. Depende de quanto acesso ao Espírito Santo nós entregamos. Depende do quanto nós permanecer. Cristo é a nossa videira, nós somos os ramos dessa videira. Está escrito em João 15. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Cristo estava falando, ele permanece em Deus e nós devemos permanecer em Cristo, porque assim como Deus permanece amando a ele, ele permanecerá nos amando também. E ele reafirma, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja e a alegria de vocês seja completa. Cristo quer nos ver alegres, amando, entendendo os nossos irmãos, entendendo as pessoas. E aí ele complementa, meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento tem que ser cumprido. É um mandamento. Ele está mandando, ele não está sugerindo, ele não está dando uma dica, ele não falou para você pegar um bizu, ele está mandando. É um mandamento. Agora, como que nós vamos amar uns aos outros se nós não tivermos domínio próprio, se nós não tivermos mansidão, se não tivermos
amor, se nós não tivermos o controle da nossa língua, para a gente conseguir amar o próximo como Cristo nos amou e como Cristo mandou que nós, de fato, amemos o próximo, nós precisamos viver os frutos do Espírito Santo. Com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque ainda que nós estejamos em um ambiente de igreja, ou seja, de convívio entre irmãos, haverão pessoas que estão passando por situações diferentes e que nem sempre vão estar no mesmo nível de equilíbrio. Então, às vezes, nós vamos ser, de fato, confrontados com situações que não nos agradam. E, às vezes, nós vamos desagradar alguém. Até mais possível, é até melhor a gente considerar que nós iremos desagradar as outras pessoas e nós iremos necessitar do perdão dos irmãos. Porque é muito fácil quando a gente vai conversar e vai falar, e sempre falar que não, a gente tem que aprender a perdoar as pessoas porque as pessoas não vão estar em dias bons, elas não estão legais, ou não estão no mesmo grau de amadurecimento, não têm o mesmo nível de leitura da palavra, então nós temos que perdoar os outros. E é errado esse raciocínio. O raciocínio correto é o inverso. Nós erramos tanto com as outras pessoas que nós precisamos receber a piedade delas. Nós precisamos orar a Deus para que Deus dê a elas os frutos do Espírito Santo, para que elas tenham conosco a paciência, a bondade, a benignidade, para que elas exerçam sobre nós bom ânimo, a tranquilidade, o dom do perdão, porque nós vamos errar com elas. Nós vamos ser más pessoas em muitas vezes. Então, vamos inverter a situação? Vamos parar de pedir para Deus perdoar as pessoas que nos ofendem? Vamos pensar nas pessoas que nós estamos ofendendo? Vamos pensar nas pessoas da nossa casa que nós estamos magoando? Vamos pensar nas pessoas da nossa casa que nós estamos machucando com palavras, com atitudes, com falta de paciência, com falta de dedicação, com falta de entrega de tempo, com falta de conversa entre cônjuges, o marido que não conversa com a esposa, que não entende as necessidades da esposa, a esposa que não conversa com o marido, que não quer entender o que o marido necessita, os pais que não conversam com os filhos para entender que o mundo que os filhos vivem já é diferente do mundo que nós vivemos quando éramos jovens. Vamos pensar então o inverso, nós precisamos do perdão, nós precisamos que as pessoas tenham paciência conosco. Vamos orar a Deus então, pedindo para que nós sejamos o objeto do perdão, porque nós vamos errar muito. Quando a gente pensar que nós estamos errando muito com as pessoas, com os nossos próximos, com os nossos irmãos de igreja, com os nossos irmãos de casa, quando nós entendemos que nós estamos errando, nós vamos mudar o nosso posicionamento. Porque sempre é assim, a gente fica orando para que as outras pessoas aprendam a perdoar, que as outras pessoas aprendam a conviver bem. Não, vamos começar a mudar por nós. Nós precisamos viver na paz do Espírito Santo para entender como vai ser viver em Cristo. Viver no paraíso, viver a eternidade. Mas precisamos aplicar isso agora, na nossa convivência hoje. Hoje, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Tá bom, meus irmãos? A palavra de hoje era essa, eu agradeço pela paciência. Quem chegou até aqui, deixa um joinha, compartilhe, comente e tenham todos um excelente final de semana. Até mais.